eles mantinham a tradição. E é um perigo a igreja manter a tradição sem a presença. É a mesma coisa que Moisés, quando desceu do monte cheio de Deus, cheio da presença, cheio da graça, o rosto dele resplandecia uma luz, a ponto que quem olhava no rosto de Moisés caía no chão. Aí o tempo passou, a glória sumiu, o brilho desapareceu. O que Moisés fez? Colocou um lenço no rosto para dizer ao povo que o brilho estava muito forte e ele não queria mais ver ninguém caindo ao olhar o brilho. Por isso ele estava escondendo com o lenço. Mas a grande verdade é que já não havia mais brilho, já não havia mais glória, já não havia mais presença. E o tradicionalismo é assim. Eu peço a Deus que as igrejas brasileiras não caiam no tradicionalismo. Não adianta manter a tradição, saia no pé, terno, gravata e não ter mais a glória. Não adianta manter a tradição, cultos, convenção, dízimo, doutrina e não ter mais a glória. Mais importante do que todas essas coisas ainda é a presença de Deus em nosso meio. Então não havia presença, mas alguém estava orando. Não havia mais a presença, mas alguém estava buscando. Não havia mais a presença, mas tinha um casal dando um excelente testemunho. Aí na ordem de Abias, conforme a tradição, Zacarias é sorteado e ele vai entrar no templo. Há tempo, há anos Deus não se revelava. E quando ele está oferecendo sacrifício, queimando incenso, quando ele desaparece no meio da fumaça, Deus se revela através do anjo Gabriel. E o anjo desce e diz: Zacarias, a tua mulher dará luz a um filho. E ele duvida. E o anjo dá uma sentença: por quanto tu duvidaste, tu vai ficar mudo até a criança nascer. Daí eu entendo porque Deus não deixa os anjos pregar para a gente. Deus escolhe eu e você mesmo. Porque só porque Zacarias não creu, o anjo diz: fique mudo. Imagina se ele viesse pregar para a gente. E aí, quer aceitar Jesus? Hoje não, morra. Ia ser mais ou menos assim. Pode ter certeza disso. Eu estou oferecendo um Jesus tão bom, tu não quer? Morre logo. Aí Jesus usa a gente. Por quê? Porque a gente vai lá e fala: quer aceitar Jesus? Hoje não, é, gente, que Deus te deu uma outra oportunidade, como me deu também, porque teve dia que eu rejeitei também. A gente se põe no lugar e dá certo. Deus chamou a mim, Deus chamou a você para pregar e anunciar o evangelho, amém? Mas não é disso que eu quero falar. Olha só, então, o que acontece? Zacarias fica mudo, Isabel dá luz a um filho, e o nome dele é dado pelo próprio Deus. Ele será chamado de João. Aleluia. Ele foi chamado para um grande propósito. E esse rapaz aqui não é qualquer um. No Antigo Testamento, Isaías profetizou sobre ele, que ele seria uma voz no deserto, que prepararia os caminhos, as veredas da justiça. Lá no Antigo Testamento, Deus já está falando sobre João. Isaías foi um dos profetas que mais profetizou sobre pessoas que não existiam na sua época. Ninguém nem tinha ideia de onde viria, de onde surgiria, mas tudo que ele profetizou cumpriu. Ele falou sobre Ciro, 200 anos antes do cativeiro. Ele falou que Ciro viria e libertaria o povo do cativeiro, e cumpriu. Ele falou sobre Jesus, ele falou sobre João Batista, ele falou sobre o apóstolo Paulo e sobre outros. E todos os que Isaías falou vieram, inclusive João, a voz profética no deserto. O que me chama a atenção de João é que ainda no ventre, porque aconteceram dois fatos semelhantes. Primeiro, o anjo Gabriel desce até Zacarias e diz: sua mulher dará luz a um filho. E momentos depois, o mesmo anjo se apresenta a Maria e diz: salve agraciada,
bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto que está sobre o seu ventre. Aí ela questiona, peraí, como assim? Eu não me deitei com homem algum, estou desposada de meu marido, o que está em ti é o que Isaías falou. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Aí nós vemos duas mulheres grávidas de duas pessoas importantíssimas. Maria, grávida de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Isabel, grávida daquele que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores disse que nascido de mulher não há ninguém maior do que ele, João Batista. Aí grávida gosta de conversar com grávida. A minha esposa está grávida. E o período difícil é esse, irmão. Gravidez, a mulher fica enjoada, os humores vai lá. Só que eu não gosto de conversa de grávida, principalmente quando envolve os dias da gravidez. Por quê? Eu tenho dificuldade de lembrar a data do meu aniversário. Eu tenho dificuldade de lembrar que dia é o Natal. E as mulheres vêm com... Você pergunta, você está grávida de quanto tempo? Ao invés de ela falar 2 meses, 3 meses, para ver se ainda a gente entende. Não, ela tem que falar, eu estou grávida de 10 semanas. Eu lá sei quantos dias, tem 1 mês. Aí eu vou ficar lá 1 semana, 7 dias, mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28, mais 7, eu não sei mais. Pelo amor de Deus, só simplifica pra gente. Então, por isso que grávida, eu acredito que gosta de conversar com grávida. Só médico da área aí que entende essa linguagem de semanas. Fora isso, só as mulheres, o resto, os homens não entendem isso. Aí mulher gosta de conversar com grávida. Aí como Maria é novinha e Isabel já é avançada de idade, é justo que ao invés de Maria sair, Isabel sair com um buchão, né? Maria saia e vá visitar sua prima. Aí ela vai. Só que Maria está grávida daquele que manda no céu, daquele que manda na terra, do Rei dos Reis. Aí ela vai visitar sua prima Isabel. Quando ela chega, ela saúda. A saudação dos judeus é Shalom Adonai. Quando ela saúda sua prima, Shalom Adonai, a Bíblia diz que João Batista é cheio do Espírito Santo, ainda dentro do ventre. É por isso que não dá para apoiar a turma que apoia aborto. João foi cheio do Espírito dentro do ventre. Como é que alguém diz que alguém dentro do ventre ainda não é vida? Aleluia. E outros mais radicais dizem, não, se não foi formado ainda não é vida. Mas o que foi que Deus disse a Jeremias? Antes que tu fosse formado no ventre eu te chamei, e as nações te dei por profeta. É vida e acabou. Que Deus tenha misericórdia dessa geração que é contra a vida de crianças ainda no ventre. João é cheio dentro do ventre ainda. E a Bíblia diz que ele começa a saltar na presença de Deus, quando ele foi cheio do Espírito Santo. E isso também me chama a atenção, porque a Assembleia de Deus nasceu no fogo e tem uns assembleanos querendo apagar a chama. Tá bom de procurar em outro lugar para congregar, ou então reacender a chama. Porque quando eles veem alguém pulando, qual a necessidade disso? Isto não é bíblico. Quando eles veem alguém correndo, eles dizem, qual a necessidade disso? Isso não é bíblico, isso é meninice. Não é bíblico? Tem certeza? João foi cheio e saltou. Aleluia! A Bíblia diz que Elias foi cheio do Espírito Santo e correu. E ele passou da carruagem de Acabe. Então não questione quem adora pulando, gritando, sorrindo, dando golpe de karatê, dando golpe. Cada um adora do seu jeito. Tem gente que já é mais quietinho.
Aleluia, mas tem gente querendo controlar o Espírito Santo de Deus. Deixa Jesus trabalhar do jeito que ele quiser trabalhar. O histórico de João é incrível. Quando ele nasce, o pai volta a falar. Só que ele desaparece, mas ele foi chamado. Durante 30 anos ninguém vai ouvir falar dele, mas ele foi chamado. Durante 30 anos ninguém sabe onde ele está, mas ele foi chamado. Durante 30 anos ele não aparece no cartaz. Durante 30 anos ele não é conhecido por ninguém. Durante 30 anos ninguém sabe aonde ele anda, mas ele foi chamado. Aleluia! É aí que a geração imediatista fica louquinha da cabeça, porque aceita Jesus hoje e amanhã quer ser o bam bam bam, a bam bam bam. Está na hora de sentar. Se o apóstolo Paulo, que aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, era o melhor aluno, era o melhor, o mais dedicado às escrituras da época, das leis da época, ao ter um encontro com Jesus, ele fica 14 anos desaparecido, sem ninguém saber onde estava, por onde andava. Mas por quê? Porque neste período alguém olha e diz: mas não é esse que o próprio Jesus salvou? Mas não é esse que foi cheio do Espírito dentro do ventre? Mas não é esse que quando recebeu a promessa do nascimento o pai ficou mudo, quando nasceu o pai voltou a falar? Não é esse aí que foi profetizado pelo... Não é esse? E as pessoas começam a questionar: e por que é que sumiu? E às vezes até a própria pessoa chega a duvidar: mas Deus, eu fui cheio do Espírito Santo, Deus, aconteceu isso e isso comigo, Deus, o Senhor falou que eu seria, e agora, olha a minha vida como é que está. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Parece que o Senhor, alguns até questionam: será que o Senhor estava brincando com os meus sentimentos? Entenda, não é porque não está no cartaz, não é porque não está em evidência, não é porque não está aparecendo que a chamada caiu por terra. É um momento de aprendizado. Porque penso eu que se Paulo vem pregar e continua pregando, que ele pregou, e por consequência de uma pregação, foi que ele teve que fugir pelos muros de Jerusalém. E 14 anos depois ele volta para dar início ao seu ministério. Penso eu que se ele continua pregando no início, talvez ele chegaria com um discurso: que eu recebi do Dr. Gamaliel, eu quero vos ensinar nessa noite. Aí Jesus: não. O que tu aprendeu com o Dr. Gamaliel é legal, mas fica 14 anos aprendendo comigo aqui. Vem eu e ti, tu e eu e tu, tal. Depois de 14 anos a conversa é diferente. O que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então há um período que Deus vai nos esconder, e isso não significa que a chamada caiu por terra, que o chamado caiu por terra. João está escondido, e João é um sobrevivente. Lembra quando Natanael chegou, né? Filipe foi até Natanael e disse: achamos aquele a quem temos buscado. Quem é? Jesus de Nazaré. Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver com os teus próprios olhos, rapaz. Quando Natanael chega, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael olha para Jesus: e onde tu me conhece? Antes que Filipe te chamassem, eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael: veja que tu és profeta. Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu está me tendo como profeta? A partir de hoje tu vai ver anjo subindo e anjo descendo sobre o Filho do Homem. Anjo subindo e anjo descendo sobre o Filho do Homem. Há um segredo nesse mistério aí da figueira, porque nessa época que Herodes mandou matar todas as crianças, Jesus já era vivo, João Batista já era vivo, Filipe já era vivo, Natanael já era vivo, e outros, e muitas mães se esconderam para não ter os seus bebês mortos debaixo da figueira. Então foi uma época de perseguição. A ordem era para que morressem, mas quem Deus chamou,
Se tiver na posição, não morre. Se tiver na posição, não morre. Se tiver na posição, não morre. Calabacante, orebaia. Eu já vou liberar uma palavra profética. Nenhuma arma forjada contra aqueles que Deus chamou prosperará. Nenhuma palavra de maldição contra aqueles que Deus chamou prosperará. Sabe por quê? Contra os de Deus não vale encantamento. Não adianta tentar, não adianta perseguir, não vai morrer. Deus guardará em vida. Aleluia. João não morre, ele está sumido para os homens, mas em comunhão com Deus constantemente. Chega o momento de exercer o chamado. Eu imagino Deus, chegou a hora, João, vá pregar. Aonde? Na Assembleia de Deus em São José do Rio Preto, no templo sede? Não. Na Umademp em São Paulo? Não. Na Umadeb em Brasília? Não. No grande templo das Assembleias de Deus no Mato Grosso, na Umadecre, né? Não. Pensei pequeno, Deus, em Camboriú, né? No maior congresso de missões. Não. Onde é que tu vai pregar? Não, lá na sede do Belenzinho. Não. Lá no Brás, no Samuel Ferreira. Não. Onde é que tu vai? Onde é que eu vou pregar, Deus? Onde é que eu vou iniciar meu ministério? Afinal de contas, eu fiquei 30 anos esperando, né? Vai ser um congressão, né? Não, vai ser lá no deserto. Como assim, Deus? No deserto? E tem gente lá? Não, tem as águas do Jordão. Mas eu vou te mostrar, João, que não é o lugar que faz o chamado. É a chamada que faz o lugar. Só vá lá e comece a pregar para tu ver. João chega de frente à água, de frente ao Jordão, e começa a pregar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E essa voz ecoa, alguém ouve. Peraí, é impressão minha ou tem alguém pregando ali? Eu vou lá para ver. Tinha fariseu que pregava naquela época, tinha bastante. Tinha saduceu que pregava naquela época, tinha bastante. Tinha sinagogas abertas naquela época, tinha bastante. Aleluia, mas saduceu pregava, mas não tinha autoridade na pregação. Aleluia, fariseu pregava, mas não tinha autoridade. Aleluia, se tem uma coisa que o povo está cansado, é de ver pregador sem autoridade. É de ver pregador que até prega bonito, interpreta o sermão perfeitamente, prega dentro de todos os tópicos, contextualiza, faz a exegese do texto, tem uma oratória de deixar a gente de boca aberta, mas não tem autoridade, não tem presença. Aleluia, tem teoria, mas não tem prática. Se cair para o campo de expulsar demônio, não dá conta. Se cair para o campo de orar e coisas sobrenaturais acontecer, não dá conta. Se cair para o campo de Deus trazer a glória dele no meio da mensagem, aleluia, não tem presença. Mas Deus está preparando uma geração de João Batista, que quando pregar vai ser diferente, que quando abrir a boca o céu vai se rachar pelo meio. Aí o povo começa a vir. Quando chega lá, que mensagem? Porque a mensagem de fariseu é: oh, ursinho de pelúcia de Jesus, bichinho carinhoso de Jesus. Tá vendo esse copo aqui? Se ele cair e quebrar, não deixa de ser copo. Assim é tudo, também não deixa de ser. E a mensagem de João, não. Arrependei-vos. 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 Mudança de vida, mudança de caráter. Transforme-se. Eu imagino uma pessoa indo lá: oh, tem um pregador arretado ali, bora lá ver ele pregar. Quem é? João Batista. Como é que é? Ele é profeta, rapaz, o homem é cheio de Deus e ele prega a verdade, bora lá. E sai chamando, e a Bíblia diz que todo
todas, aleluia, todas as pessoas ali adiante o Jordão vinham para ouvir João pregar. Todas as províncias começaram a vir para ouvir João pregar. Até Herodes vem ouvir João pregar. Para tu entender, não é um lugar que faz a chamada. É a chamada que faz o lugar. Não adianta pregador pagar para pregar em grandes eventos. Não vai ficar famoso, não vai estourar. Isso é história de carochinha. Vá dobrar seu joelho, vá viver o chamado de Deus, vai estar na posição que Deus lhe chamou. Aleluia! Isso é sério. Cantores que ao invés de dobrar o joelho e orar a Deus, ficam pagando para pregar em eventos, ficam pagando para ser autopromovidos. Aleluia. Quem tem chamado de Deus, basta fazer o que Deus manda e o resto Ele se encarrega. E detalhe, a mensagem de João era arretada. Se fosse nos nossos dias aqui no Brasil, era tipo assim: vem cá, ó, raça de víbora, quem te ensinou a vestir essas tomara que cai o pastor, tomara que cai o pregador, tomara que cai todo mundo? Se arrependa. Quem te ensinou a desobedecer pastor? Se arrependa. Quem te ensinou a rebeliar? Se arrependa. Quem te ensinou a ser um rebelde? Se arrependa. Quem te ensinou a mentir? Se arrependa. Quem te ensinou a tratar mal a esposa? Se arrependa. Quem te ensinou a ser uma mulher, aleluia, rixosa? Se arrependa. Quem te ensinou a deixar a casa toda bagunçada, mulher velha preguiçosa? Se arrependa. Quem te ensinou, rapaz, a ser delicadinho demais e não ser um provedor da tua casa? Aleluia, deixar a mulher pagar as contas de casa, pagar aluguel de casa, vai caçar um emprego, vai trabalhar? Se arrependa, rapaz. E ele vai: se arrependa, se arrependa, se arrependa. E aonde se prega arrependimento, Cristo faz questão de vir. Jesus não fica de fora de cultos. Pode deixar sem. Jesus não fica de fora de cultos onde se prega a verdade de jeito nenhum. Por quê? Porque Ele é a verdade. Ele está longe de muitos cultos aí porque não prega mais a verdade. Não falam mais a verdade. Até porque para pregar a verdade tem que ter moral para pregar. Quem prega espinhos não pode andar descalço. É por isso que muita gente não prega. Está descalço. Perdeu a moral. Perdeu a autoridade. Aí tem que mudar a mensagem mesmo. Aí tem que criar movimentos mesmo. Aí tem que transformar a igreja em boate mesmo. Aí tem que fazer carnaval gospel, festa junina gospel mesmo. Não tem mais a presença, não tem mais autoridade, não tem mais graça. Agora quem tem graça, ele continua pregando a verdade. E verdade não espanta o povo não, irmão. Verdade liberta. Uma vez alguém chegou em mim e disse: Gabriel, lá na tua igreja não tem uns movimentos? Não, eu disse: não. Tem que fazer uns movimentos lá, que é para atrair a juventude. Eu falei: não, meu pastor, ele ora. Ele: não, mas vocês estão com a mente ultrapassada, tem que fazer uns movimentos lá. Eu falei: meu Deus, que negócio é de movimento para segurar jovem? Desde quando a gente precisa de movimento para jovens ser fortalecidos? Ah, se não fizer os movimentos, os jovens vão embora. Não. Então minha Bíblia está errada. Então a Bíblia de vocês tem outra coisa. Porque o que a minha Bíblia diz que segura jovem, que fortalece jovem, que deixa jovem forte, que faz jovem vencer o maligno? Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Porque a palavra de Deus está em vós. O que segura jovem é a verdade. O que segura criança é a verdade. Adolescente é a verdade. Obreiro é a verdade. É a palavra da verdade que fortalece a igreja. É a palavra da verdade que põe demônio para correr. É a palavra que transforma. É a palavra que cura. É a palavra que liberta. É a palavra. Não precisamos inventar moda. É só pregar a verdade. E a verdade liberta. Quem já ouviu meu testemunho sabe, a moça
pegou no meu pé uma semana, ela me levou para culto de oração, culto de doutrina, culto de libertação, culto de oração, culto de ensino bíblico de novo, aleluia, culto de oração de novo. Ela não inventou moda, mas hoje querem inventar moda para segurar. A mensagem que Jesus pregava era mesminha e as crianças vinham ter com ele. Eu não preciso me vestir de chapolim colorado para atrair criança, não. Pregue a palavra. Jesus dá graça, criança também gosta da palavra. Eu já vi criança profetizando, eu já vi criança cheia do Espírito Santo. Não precisa fazer graça. Aleluia. Pode até fazer um teatro, eu também não sou tão radical. Contendo que tenha a palavra, contendo que a verdade seja liberada. As crianças vinham ter com Jesus e Jesus estava simplesmente pregando a palavra. Adolescente, palavra que ajuda. Nós estamos tendo dificuldade com os nossos adolescentes, crise de ansiedade constantes. É comum, não era para ser. Você vê adolescentes com os pulsos cortados, ou seja, tendo crises de ansiedade. Mas se eles entendessem que a palavra diz: lançai as vossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. O que está faltando é palavra. O que está faltando é mensagem. Não é mensagem vazia, tem que ser mensagem cheia da graça. Tem que ser mensagem com fogo. Já dizia John Wesley: ou você põe fogo na sua mensagem, ou pegue a sua mensagem e jogue no fogo. Tem que ter graça, tem que ter presença, tem que ter autoridade. E isso João tinha de sobra. Ele estava pregando. Aí chega o Herodes. Sabe o que João diz aos fariseus, aos saduceus? Raça de víboras. Ou seja, ele lança no rosto dele a hipocrisia deles. Quem vos ensinou a fugir da ira futura, hein? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Na mensagem de João ele diz: importa que eu diminua, eu não sou nada, eu não posso nada, mas ele cresça, ele é tudo, ele é rei dos... Aleluia. É outra coisa que a igreja moderna precisa aprender com a mensagem de João. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. A glória é para Ele. Tem canções, pastor, e pregações que se você se concentrar demais, você grita: louvado seja eu. Tem misericórdia. Irmão, tem misericórdia mesmo, mas é a verdade. Aqui não, Satanás. Aqui a glória é para Deus, o louvor é para Deus. Nós, aleluia, carecemos da bondade e da misericórdia de Deus. Se não fora o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Então para com essa conversa fiada que você é a florzinha de Jesus. Não. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele nos comprou com o sangue dele. Mas tudo isso por graça. Se não fosse a graça e a misericórdia, irmão, o que seria de nós? O que é a misericórdia? O que é que nós merecemos, hein? Inferno, lago de fogo, eternidade no tormento. Aí Jesus vem com a misericórdia e não nos dá o que nós merecemos. Aí ele vem com a graça e nos dá o que nós não merecemos. Martinho Lutero disse: quando eu olho para mim mesmo, não vejo condição nenhuma de ser salvo, mas quando eu olho para Cristo, não vejo condição nenhuma de ir para o inferno. Por quê? Porque a graça nos alcançou. Então é sobre Ele. Ele é o nosso salva-vidas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que nos remiu. Ele é o nosso redentor. Ele é aquele que não nos deixará ir para o inferno. Ele é aquele que vai, aleluia, nos arrebatar para ir morar ao lado dele. Ele é aquele que disse: eu vou, mas não deixam órfãos, manda o Espírito Santo e mandou. Ele é aquele que disse: eu vou preparar lugar e virei para vos buscar, para que onde eu estiver e sejais vós também. É Ele. E João está pregando. Não importa que eu diminua, que ele cresça. João está pregando. Aí Herodes chega e costuma-se mudar o sermão quando o governador chega.
Costuma-se mudar a mensagem, às vezes até o pregador, quando o político chega. Sabe que é o irmãozinho que bate. Ô irmãozinho, tem gente importante hoje aí. Deixa que eu vou ministrar. Fazem isso em igrejas por aí. Aí Herodes chega. Imagina o povo olhando. Quer ver ele mudar a mensagem? Não conheciam João. A mensagem de João é a mesma para o empresário rico, para o irmão pobre. A mensagem de João é a mesma para o político e para o crente. Porque, sabe, um grande defeito, eu não sou contra a política, mas a igreja precisa entender que a igreja não precisa da política, é a política que precisa da igreja. O dia que a gente entender isso, acabou. Aleluia. Eles precisam de nós. Eles precisam de um crente fiel, verdadeiro, genuíno. Quando a igreja entender isso, aleluia, eles vão ter que fazer igual na época de José. Não tinha cargo de governador no Egito, pois cria aí. José é o novo vizer do Egito. Acabou. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a igreja que fica se humilhando para político, peraí, irmão, o sustentáculo da igreja nunca esteve em dinheiro, às vezes até corrupto, não. Dobre o joelho, que o céu ainda se abre. Aleluia, Deus ainda manda. Aí fica aí, quantos homens de Deus se envolveram em escândalos políticos sem necessidade alguma. Aleluia, sem necessidade alguma, é só orar, não precisa aceitar as propostas que o inimigo tem feito. Não sou contra, como eu disse, crente político, eu sou contra a corrupção política, e esse é o mal da sociedade. Olha aí os escândalos que nós estamos vendo aí, os velhinhos coitados, têm suas aposentadorias roubadas e ninguém fala nada, né? E ninguém vai para cima, ninguém age, ninguém fica por isso mesmo, só Deus. Cadê? A Bíblia não diz: bem-aventurados que têm sede de justiça, brigam por tanta coisa, né? Eu dizia ao pastor que às vezes a gente briga para tirar os hinos de voz da verdade do nosso meio, que são Bíblia pura cantada, independente da crença deles lá. Aleluia, a nossa crença é diferente, mas tem tanta coisa pior para se preocupar. Tem tanta coisa mais prejudicando a sociedade, a humanidade, que a igreja, aleluia, depois que passou a ser chamada de igreja gospel, perdeu os valores. Eu estou com saudade da época que falava os protestantes lá. Por quê? Porque protestava, porque não ficava calado, o sangue dava na canela, mas pregava a verdade. É essa geração que o Senhor quer resgatar, quer restaurar. Aí chega o Herodes, quer ver João vai mudar a mensagem. Imagina João ainda pregando uma peça neles. Se aproxime o excelentíssimo Herodes. Olha, a gente era víbora, cobra, ele é excelentíssimo. Deixa eu te falar, tu ainda está junto com Herodias? Sim. Pois é, adúltero. Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes quase infarta. Como assim? Eu me divorciei. Ela é divorciada no papel. Eu também. A lei aprovou. O sacerdote aprovou, e João, mas o céu não. Porque o que tem de gente casado com a mulher que não é dele, com o marido que não é dela, não é brincadeira. Porque, irmãos, existe respaldos bíblicos para uma separação, existe. A Bíblia diz que Deus aborrece o divórcio, mas Ele aborrece aquele que se veste de violência como se veste de roupa. Se o texto está falando sobre divórcio, o contexto também aponta para divórcio. Ou seja, eu aborreço o divórcio. Sou testemunha de ti e da mulher da tua mocidade. Não quero que vocês se divorciem, mas em caso de violência doméstica, sai fora, mulher. Você não nasceu para isso. Também tem umas Maria Lampião aí que bate no cabra com panela de pressão. Violência doméstica é reprovada por Deus.
E se alguém chegar até o pastor e falar: pastor, o meu marido me espancou, e o pastor disser: vamos orar, tu chame a polícia para o teu marido e para o teu pastor. A igreja não admite que fique, aleluia, falado aqui em alto e bom tom: a Assembleia de Deus não aprova violência doméstica. Se Deus não aprova, nós não aprovamos. Canalha é o homem que bate na esposa. Aleluia. Isso é muito sério. Em caso de relação sexual ilícita, traição, também é melhor que perdoe. Mas se não der para perdoar, a Bíblia dá um respaldo. Quando os dois não são crentes, um recebe a fé, isso é Bíblia, eu estou falando de Bíblia. Um recebe a fé e o outro fala: ó, desse teu Jesus aí, ou eu, senão vou embora. E ele abandona, a Bíblia diz que o tal está livre de jugo, seja o homem ou a mulher. Mas está na igreja, casou crente. Porque a geração moderna aí é: eu vou casar no civil, se civil eu continuo. Se no civil eu largo. Aí casa por aparência, por pressão das amigas que daqui um ano nem serão mais amigas. Tu vai casar com esse cara aí feio? Tu tão bonita. Você tem que, porque eles querem que você se enquadre no padrão de beleza que a sociedade exige, que se exploda o padrão de beleza que a sociedade exige. No meio dos cristãos não é assim. É claro que você tem que se cuidar, você tem que se arrumar. Nós temos tudo para isso. Mas não podemos agir como o mundo age. Porque a moça é pressionada pelas amigas: tu vai casar com esse rapaz feio. Aí ela termina com um homem que iria cuidar dela, que iria honrar ela, por pressão da sociedade. Da mesma forma o rapaz, conclusão: daqui a pouco não quero mais, porque beleza acaba quando a gravidez chega. O corpinho não é mais de violão. Não sei se esse efeito vai surgir em mim, pastor, né? A barriga cresce, né, com os anos. Então as entradas que aparecem, o varão fica careca, e se casou por beleza, na hora que a beleza acabar, o amor acaba. Aí a pessoa: ah, não quero mais. Quer sim. Ah, não está dando mais certo, o amor acabou. Peraí, não brigou com o profeta, brigou com o pastor, brigou com todo mundo porque era de Deus, porque estava apaixonado, Deus não manda no meu sentimento, eu vou casar, e casou, enfrentou pai, mãe, família, agora o amor acabou? Que conversa é essa? A moça... O problema é que às vezes também não espera a vontade de Deus, não espera o tempo de Deus. A pressa é inimiga da perfeição. A moça vai lá: oh Jesus, manda um príncipe encantado numa carruagem. O rapaz manda uma princesa, Jesus, numa carruagem. Aí o Espírito Santo, que é bom, intercede com gemidos, sabe muito bem o que a gente quer, aí manda. E por que não dá certo? Porque ao invés de o indivíduo, a indivíduo esperar a carruagem estacionar e o príncipe ou a princesa descer, ele casa com o primeiro cavalo que vem puxando a carruagem. Casa com a primeira jumenta que vem puxando a carruagem. Aí dá errado. Não faça isso. Fica na posição que Deus te colocou, para tu não ouvir um João Batista botar o dedo no teu nariz e dizer: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a minha geração. Deus vai guardar essa juventude. Deus vai preparar homens de Deus, jovens de Deus para essas moças. Deus vai preparar moças de Deus para esses jovens. A família não será destruída. Está vindo aí uma geração que será exemplo familiar. Quem acredita dá glória. Aí Herodias fica indignada. E mulher que manda em homem é um perigo. Ela faz a cabeça de Herodes, porque a Bíblia diz que Herodes gostava de ouvir João pregar. Gostava da mensagem. Tinha João como homem de Deus. Mas a mulher vai lá e prende ele. Prende esse profeta. E prenderam. João Batista está preso. João Batista não pode mais pregar.
João Batista está preso. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer festa, né? E como é que vai ser? Festa sem pregador? Esse pregador não prega o que a gente quer. Vamos mudar as coisas aqui. E o que nós vamos fazer? Põe a menina para dançar. Aí vem Salomé, sensualzona, e começa a dançar. O que tem de festa cheio de sensualidade, profeta preso. E ela está dançando, ela está sensualizando. E o líder está lá de boca aberta. Está encantado. Aí a sensualidade, ela destrói reinos. Ele fica tão encantado que fala na frente de todo mundo. Uma declaração de rei não podia voltar atrás. Até metade do reino eu te dou. Aí ela vai tomar conselho com a mãe. Herodias era uma mistura de Jezabel com... E aí, mãe, metade do reino ele me dá. Tem uma coisa que vale mais do que metade do reino, minha filha. Só que eles não sabem. O que, mãe? Cabeça de profeta. Por isso que eles valorizam mais metade do reino. Quando eles entenderem que cabeça de profeta vale mais do que metade de reino. Mas já que eles não estão entendendo, peça logo a cabeça desse profeta. Profeta vivo é muito mais valioso do que metade do reino. Vai, peça, queremos. Aí ela pede. E Herodes fica triste, mas ele já deu a palavra. Manda trazer a cabeça de João num prato. Ser chamado é fácil. Querer ser chamado é mais fácil ainda. Querer ser usado por Deus é mais fácil ainda. O difícil é perder a cabeça para não mudar a mensagem. O difícil é perder a oferta para não mudar a mensagem. O difícil é perder seguidores por não mudar a mensagem. O difícil é não ser aclamado, não ser aplaudido por não mudar a mensagem. Mas profeta que é profeta, ele perde a cabeça, mas não muda a mensagem. Aleluia. Herodes manda matar João. É interessante aqui, só um parêntese, porque lá na frente, quando Pilatos manda Jesus para Herodes, Herodes está querendo que Jesus faça sinal. Olha só. Só que Jesus não fez nenhum sinal. Eita, Jesus, eu preciso falar isso aqui. O pessoal aí das igrejas dos sinais. Jesus não fez nenhum sinal diante de Herodes. Por quê? Porque Herodes é o tipo de crente que não quis se arrepender na mensagem de João, mas quer sinal. Não quer largar o adultério, mas quer sinal. Não quer ficar crente de verdade, mas quer sinal. Não quer viver renúncia, mas quer sinal. Não quer, mas quer milagre, quer profecia, quer profetada. Aí os profetas do Pix aí aproveitam, né? Não quer mudar de vida, mas quer sinal, é comigo mesmo. A gente tem sinal para vocês têm dinheiro, paga e enche os bolsos deles. Mas tem profeta de verdade que vai perder a cabeça. Tem homem de Deus de verdade que não está preocupado em fazer sinal para quem não quer compromisso para Deus. João perde a cabeça. Ele morre por causa de uma mensagem, que era advertindo alguém do seu pecado. E aí, a gente procurar nas Escrituras um texto falando sobre chamado, achar bonito e colocar num tema é fácil. Difícil é entender o que é um chamado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. André crucificado em uma cruz em forma de X. Estevão apedrejado. Paulo decapitado. Tiago morto a fio da espada.
Aleluia. João Hus queimado em uma fogueira. Oh glória. E se você lê o livro dos mártires, você fica horrorizado do tanto de gente que Deus chamou, usou e morreram em morte de martírio. E nos dias de hoje está avançando, graças a Deus, que Deus tem preservado o Brasil, que a igreja continue orando fervorosa e não baixe a guarda, porque em outras nações começou a ter morte de cristão, como nos dias da igreja primitiva. Só que isso também é um prenúncio de avivamento. Quando o Tertuliano diz que o sangue dos cristãos servia de semente, quanto mais matava, mais a igreja crescia. Matavam 10, Deus salvava 100, matava 100, Deus salvava 1000, matava 1000, Deus salvava 1 milhão. Então estão perseguindo a igreja por aí, a igreja avançando, a igreja não vai parar. Já dizia o cantor, o Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja, aleluia, eu digo, mas o Império Romano não parou a igreja, aleluia, Nero não parou a igreja, nenhum dos que foram contra a igreja conseguiram parar a igreja. Sabe por quê? Porque Jesus disse: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se coloque de pé em nome de Jesus.